falando um pouco de orquestração. Para a boa realização de um projeto de integração, é importante, diria fundamental, que os processos de negócio estejam bem definidos, as interfaces dos serviços bem claras e, como já vimos, a estrutura de dados organizada. Se o nosso processo incluísse forte presença de atividades humanas, tais como a aprovação por parte de gestores, intervenções manuais ou similares, poderíamos pensar numa abordagem BPM para a automação de um processo de negócio. Existem ferramentas hoje no mercado, como o Oracle BPM, que fazem muito bem essa tarefa. Existem situações, porém, que o processo a ser automatizado é exclusivo de troca de mensagens entre sistemas. Cada um desses sistemas possui tarefas específicas que podem incluir a intervenção humana. Porém, nesses casos, existem duas possibilidades de automatizarmos esses processos, segundo nossa visão, utilizando os conceitos de orquestração ou de coreografia. Mas o que queremos dizer com orquestração? Para explicar melhor, vamos fazer uma analogia. Imaginemos uma orquestra musical. Nela, o maestro é responsável por determinar o tempo da música, o seu pulso. Os gestos que ele faz determinam a textura da música, ou seja, se as notas vão ser mais suaves ou mais duras, e a amplitude da regência determina o volume, forte ou piano, quando a música deve crescer e quando deve diminuir. Em suma, a interpretação dinâmica. Além disso, o maestro é quem dá as entradas para os músicos, já que nem todas as músicas começam e terminam com todos os instrumentos tocando ao mesmo tempo. E também determina o fechamento da música, de forma que todos os músicos possam parar de tocar na hora certa. A maioria dos maestros faz uma regência bem parecida, mas as diferenças são adaptáveis, dependendo do seu costume e dos ensaios. O maestro, porém, não pode fazer tudo sozinho. Ele é o regente e é quem deve ter a capacidade de contagiar a sua orquestra. Mas não é ele que, no fim, irá gerar o som. É aí que entra o papel dos músicos e dos seus instrumentos. Se os músicos são bons, o resultado é fabuloso. Igualmente, se os músicos são limitados, não há maestro que faça milagres. E por mais fantástico que seja um instrumento, se o musicista não é tão competente assim, o resultado pode ser desastroso. E vice-versa. Devemos pensar em utilizar o instrumento certo para a tarefa certa, e esse deve estar devidamente afinado. Não posso utilizar uma flauta no lugar de um baixo, por exemplo. Ora, algo semelhante ocorre na orquestração de sistemas. A orquestração é capaz de integrar sistemas de forma melodiosa e harmônica. Ela dita o ritmo da integração, invocando o serviço certo no momento certo. Mas ele é totalmente dependente do serviço, estando normalmente limitado à tarefa de realizar uma requisição e obter ou não uma resposta. Esse exemplo também nos ajuda a visualizar os papéis envolvidos no processo de orquestração. Se pensarmos que a orquestração é como o maestro e os serviços são como os músicos, fica muito claro entender a separação entre a lógica da orquestração e a lógica de negócio. Assim como o maestro não toca nenhum instrumento, a lógica de negócio não deve ser implementada junto com a lógica de orquestração, e sim em serviços separados para serem orquestrados. E já que falamos de coreografia, a principal diferença entre a coreografia e a orquestração está no fato de que a orquestração possui um processo principal, que podemos definir como maestro, que coordena os outros e controla o fluxo da execução dentro de uma orquestração. Enquanto que na coreografia não encontramos este processo principal que chamamos maestro. Para falarmos de orquestração utilizando Beeple, precisamos abordar alguns conceitos-chave. Talvez eles sejam bastante conhecidos para vocês que nos escutam, mas os apresentaremos para aqueles que não têm muita familiaridade com o assunto.
Comecemos por SOA. SOA é uma filosofia de TI que visa criar e disponibilizar soluções modulares e fracamente acopladas, baseadas no conceito de serviços. Logo, SOA não é uma tecnologia, nem um produto e nem um web service. E já que falamos em serviço, podemos dizer que ele é um componente de software com uma interface bem definida e que tem como principais características ser modular e reutilizável. Por interface, entendemos dizer um contrato entre o consumidor e o fornecedor. Num serviço, a implementação é escondida do seu consumidor, sendo disponibilizada somente a sua interface. Um serviço deve ser bem definido e estável, ou seja, sem alterações na interface. Um serviço também não guarda o estado do processo e deve, por definição, ser encapsulado. Conceitualmente, o Business Process Execution Language, ou BPEL, ou BPEL em português, é uma linguagem executável, padrão OASIS, para especificar ações de processos de negócio dentro de web services. O BPEL é descrito em XML e pode realizar orquestração do tipo sequencial, paralela ou condicional. Permite tratamentos de erros, implementação e implementa o conceito de compensação. Ele pode realizar a invocação de serviços síncronos e assíncronos, e normalmente é disponibilizado como serviço. Numa requisição síncrona, a orquestração aguarda o retorno do serviço, enquanto que na requisição assíncrona, isso não ocorre. Para deixar esse conceito mais claro, podemos dizer que um processo síncrono possui curta duração e é do tipo bloqueante, ou seja, a orquestração só continuará depois que receber uma resposta do serviço invocado. Já um processo assíncrono, de longa duração e não bloqueante, já que o processo de negócio pode continuar sem necessariamente receber um retorno do serviço invocado. Um outro conceito que gostaríamos de tratar é o SCA, o Service Component Architecture, ou, numa tradução livre, a arquitetura de componentização de serviços. É um outro conceito importante quando falamos de criação de processos BPEL. Ele é um conjunto de especificações que descreve o modelo para a construção de aplicações e sistemas usando SOA. O SCA entende e complementa as abordagens anteriores à implementação de serviços e baseia-se em padrões abertos, tais como web services. Posto de outra forma, o SCA está preocupado com quais componentes existem no aplicativo de negócio, quais serviços serão oferecidos pelo componente, quais são os serviços dos quais esses componentes dependem, como os componentes estão ligados entre si, quais são os endereçamentos e métodos de comunicação que serão usados nas conexões, quais políticas serão aplicadas aos componentes e na conexão entre eles. O BPEL, diferente do SCA, está preocupado com a lógica de negócio e as sequências das operações que são realizadas para executar um determinado processo. Outro conceito importante quando falamos de integração entre sistemas é o ESB, ou Enterprise Service Bus. Ele consiste em uma camada intermediária que conecta um conjunto de serviços de negócio reutilizáveis disponíveis dentro de uma empresa. Em outras palavras, o ISB é responsável por organizar e interconectar logicamente os serviços e principalmente compartilhá-los com as demais aplicações da empresa. Não é função do ISB, porém, orquestrar um processo de negócio. Função essa que normalmente é delegada ao BPEL.
Depois de apresentarmos esses conceitos, vamos falar agora um pouco mais detalhadamente sobre projetos de integração utilizando o BIPO. Comecemos pelos seus principais desafios. A integração entre sistemas apresenta uma série de desafios que não são somente de caráter técnico. Por se tratar de um projeto que envolve substancialmente a troca de mensagens entre sistemas, a integração normalmente requer um trabalho minucioso de análise e levantamento de requisitos. E ao desenvolver essas tarefas, nos deparamos com uma série de fatos que nos instigam para que o resultado final seja o esperado. Alguns desses desafios são: a dificuldade no acesso às informações de negócio, que pode fazer com que o processo não seja modelado corretamente e a orquestração, ao final, não corresponda à necessidade do negócio. O forte acoplamento dos sistemas, ou seja, as classes relacionadas precisam conhecer detalhes internos umas das outras. As alterações se propagam pelo sistema e ele é potencialmente mais difícil de entender. É muito comum, nesses casos, a falta de APIs com as quais o orquestrador possa se comunicar. Também um desafio é a falta de documentação dos sistemas envolvidos. Ou então o grande volume de dados envolvidos na orquestração. A necessidade real de tratamento de erros para garantir que nenhuma mensagem se perca e possa ser reenviada caso necessário. Temos também dependências de desenvolvimento, de recursos e de conhecimento, além de dificuldades para a divisão de tarefas entre desenvolvedores, que necessitam normalmente de uma quebra entre os componentes para que vários desenvolvedores possam trabalhar paralelamente.